Fala aí, povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, paz do Senhor. Bem, hoje o vídeo vai ser breve, vai ser rápido, porque 1 João 3,9 nos deixa uma lição maravilhosa. Bem, fazendo um tour de Gênesis a Apocalipse, nós precisamos entender como é a vida de um cristão genuíno, a vida de um cristão que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, abriu mão do mundo para servir a Deus. Como Romanos 10,9 nos ensina, que aquele para ser salvo, ele precisa confessar com seus lábios que o Senhor é Salvador e crer no seu coração, Lá em Atos também, quando nós vemos aquela passagem de Paulo e Silas na prisão, quando o carcereiro quase que se mata. E Paulo grita, não faça isso, nós estamos aqui. Aí o carcereiro pergunta, o que é preciso fazer para ser salvo? E Paulo e Silas responde, é preciso crer, confessar com seus lábios e crer no seu coração. Então, diante desse mundo, desse tudo, desse universo que é a palavra de Deus, 1 João, assim como todo o texto da Bíblia, nos instrui como nós devemos estar nos apresentando diante da presença de Deus. E se você ainda tem dúvidas sobre o que é ser cristão, eu te deixo esse texto. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Essa versão aqui eu gosto mais da que tem no meu celular, fácil de leitura, que diz assim, todo aquele que se tornou filho de Deus não vive cometendo pecado, pois a essência divina permanece nele. Ora, ele não pode viver pecando porque tornou-se filho de Deus. É o que 1 João 3,9 nos diz. Aquele que é nascido do Senhor, aquele, portanto, que é filho de Deus, que se tornou, filho de Deus, nascido de Deus, ele não vive cometendo pecado, porque a essência dele vem de Deus. Ele reconhece que ele é um filho de Deus e ele busca andar na obediência, na santidade. Então, quando a gente vê alguns cristãos fazendo certos atos, cometendo algumas ilicitudes, nós ficamos chocados. Mas eu quero te dizer que aquele nascido de Deus, aquele que é semente de Deus, aquele, portanto, que se tornou filho de Deus, ele não vive pecando, porque a essência de Deus está nele. E no momento que nós confessamos com os nossos lábios que o Senhor é o nosso Salvador e cremos no nosso coração que Ele morreu na cruz por nós, entregamos a nossa vida a Ele e reconhecemos que precisamos mudar o velho hábito, morrer. Colossenses 3,5, faça morrer toda a natureza terrena. 1 Coríntios 6,17, fazer o que? Matar o velho homem. Nós entendemos que quando nascemos de Deus, somos filhos de Deus, a nossa essência pecadora, ela precisa ser exterminada. A nossa carne precisa ser mutilada todo dia. Faça morrer a natureza terrena. Faça morrer a carne todo dia. Para que a essência de Deus, para que a presença de Deus, para que o Espírito de Deus habite em nós. Porque aquele que é filho de Deus, ele não vive pecando. Ele não comete mais pecado, porque ele reconhece que a vida pertence a Deus, não nos pertence mais as nossas escolhas e decisões, pertence ao Senhor Jesus Cristo, é Ele que conduz os nossos passos. E viver no pecado é só aquele que está na carne. Romanos 8,8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas nós, nascidos de Deus, forjado por Deus, que nasceu em Deus, está nascido em Deus, porque reconheceu, o velho homem morreu, as coisas velhas passaram, você nasceu em Deus. Você agora agrada a Deus, você não agrada mais a sua carne, você não faz mais a sua vontade. E é o que eu trago hoje para a nossa meditação. É difícil. Se cristão fosse fácil, todo mundo ia querer ser cristão. Abrir mão da sua vida, da sua vontade para servir a Deus não é moleza, não é fácil. Mas eu trago aqui 1 João 3,9, porque aquele que é nascido de Deus não vive pecando não, hein? Então cuidado, vigia, venha se vestir do que é bom, de santidade, se vestir de obediência, se vestir de toda a armadura de Deus, se vestir da palavra de Deus. Então eu trago esse versículo para nossa meditação, porque aquele que é nascido de Deus, não vive pecando não, hein? Vigia, varão, vigia, vaso.
Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você vê, o que você lê, o que você assiste. Porque aquele que é nascido de Deus, ó, ele busca obedecer a Deus, ele busca andar em santidade, ele busca servir a Deus e não a sua própria carne, a sua própria vontade. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, que jamais, jamais falte a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida. A paz.